Kahal Kadosh, Shalom para todos. Vamos para o nosso terceiro guia, se Deus quiser, nosso terceiro guia para Pessah. Lembrando que nós temos outros dois guias, o primeiro sobre como cacherizar, o segundo sobre as observações desse ano que são muito importantes. Quem não viu, veja primeiro, especialmente o segundo. Agora nós vamos para o terceiro. Nós vamos falar hoje sobre mais algumas observações que não deu tempo de falar nos outros vídeos. Nós vamos falar sobre a reza, como é que vai ser, e a reza da Haggadah. Vou te explicar um pouquinho cada parte da Haggadah e como fazer da forma certa as mitzvot, os preceitos da nossa Haggadah. Muito bem, a primeira observação é a beta do Hametz. É permitido a gente deixar algum Hametz guardado no armário fechado ou numa sacola na nossa casa em Pessah, contanto que a gente venda ele e não mexa naquilo, aquilo fique fechado em Pessah. Né? Para isso nós vamos mandar o link, eu tenho uma procuração, tem várias formas de vender o Hametz, assinar e vender. Aquele Hametz não vai ser nosso, é do jeito que é permitido pela Torá vender, tem todos os detalhes, nós não vamos entrar aqui. De qualquer maneira, é importante a gente lembrar de vender o Hametz, caso a gente queira deixar algum Hametz guardado em casa, separadinho. Agora nós vamos falar sobre mais uma lei importante que as pessoas erram às vezes. Quando a gente compra uma carne para Pessah, a gente não pode falar, esta carne é para Pessah, porque a Pessah era um sacrifício, uma oferenda que se fazia no templo. Então, se você falar essa carne para Pessah, ela está sendo santificada por um sacrifício que você não pode fazer mais hoje em dia. Então, a gente tem que falar, essa carne é para o Yom Tov. Essa carne a gente vai comer no Yom Tov de Pessah, e não essa carne é para Pessah. Muito bem, vamos agora falar um pouquinho sobre as mitzvot da Haggadah, né? O que a gente tem que ter na mitzvah, na Haggadah de Pessah, na mesa de Pessah? A gente tem que ter 3 matzot, certo? Que ficam na Keará, que ficam na bandeja de Pessah, fora outras que a gente vai comer. A gente tem que ter aipo, a gente tem ovo, tem que ter ou uma asa de frango ou um carneiro, um osso de carneiro, alface, a nossa haroset, água com sal para colocar o alface, certo? Um copo de vinho para cada pessoa, que caiba pelo menos 90 ml aproximadamente, um pouquinho menos na verdade, e também tem que ter o copo de vinho do Eliyahu Hanavi, que é o nosso costume de Pessah, deixar esse copo de vinho do Eliyahu Hanavi. Muito bem, como é que começa a Haggadah? Começa com o Kadesh, que é o Kiddush, certo? Kiddush do Yom Tov, Kiddush da entrada de Pessah. Esse Kiddush a gente faz também a Havdalah, porque a Havdalah ela cai no sábado à noite, o Yom Tov também no sábado à noite, então a gente faz a Havdalah junto com o Kiddush, de novo com uma vela já pré-preparada, certo? E a gente tem que beber reclinado para o lado esquerdo, reclinado para o lado esquerdo. Se a gente não bebe o vinho e não come a matzá e o maror e o haroz, é tudo reclinado para o lado esquerdo, os 4 copos de vinho, a gente não cumpre a mitzvah. E tem que comer a matzá também reclinado para o lado esquerdo. Então, e reclinado tem que ser apoiado em alguma coisa. Não adianta ficar reclinado no ar, tem que estar com o braço apoiado. Essa é a forma correta de beber os 4 copos, de comer a matzá, certo? Pelo menos uns 45 graus reclinado, porque é a forma da mitzvah, é a forma que representa a nossa liberdade, que nós somos como reis nesse dia. Nós viramos os filhos de Hashem. Muito bem, depois do Kadesh, que é o Kiddush, que a gente bebe o copo, né? Quem não puder beber álcool, que beba suco de uva, mas que beba, pelo menos 90 ml reclinado. A gente tem o Urhatz, que a gente lava as mãos sem fazer o Tatadaim, que também é uma alusão do que se fazia no Templo Sagrado de Jerusalém. Depois a gente tem o Karpas, que é o aipo, que a gente fala Brahá de Adamá. Ele lembra a mitzvah da primavera, que Pessah sempre cai na primavera. Depois nós temos o Yahatz, que a gente separa a matzá do meio das 3 matzot que estão na Keará, que estão na bandeja principal, e a gente coloca ela guardada para o Africoman, que a gente vai comer depois só no final do Seder, vai ser a última coisa. Certo? Vamos continuar aqui. Depois a gente tem o Magid, que a gente conta sobre a saída do Egito, certo? A gente conta, a gente vive a saída do Egito. E a gente bebe no final do Magid, o segundo copo dos 4 copos também tem que ser inclinado para o lado esquerdo, 90 ml. Depois a gente faz o Rochtzah, que é Netilat Yadayim com Brahá. A gente faz o Amutzi, e a gente faz a Brahá de Alahilat Matzah, que é talvez a mitzvah mais importante, que é comer a matzah. Nós temos que comer a matzah aproximadamente 27 gramas, é mais ou menos isso daqui. Se a gente pegar a nossa mão, colocar uma matzah aqui, é mais ou menos o tamanho da nossa palma, dessa palma da mão, desse quadrado aqui de matzah. Também comer reclinado a matzah, certo? Depois a gente come a matzah, o maror, que é para lembrar a amargura, também tem que ser mais ou menos
esse tamanho, o maror também reclinado, e a gente come a haroset um pouquinho com ele. Depois a gente faz aquele sanduíche, né, que é a matzah, o maror e o haroset, que a gente lembra também que era feito no templo sagrado. E depois a gente tem o shulchan orech, que é a janta propriamente dita, carne, frango, saladas, etc. No final a gente come o frikoman, depois que acabou de comer tudo, e a gente faz o barer, que é o Birkat Hamazon, a gente bebe depois o terceiro copo, depois a gente faz o halel, que são um louvor para Deus, que a gente agradece para Deus por todas as coisas boas que Ele nos deu, certo? A gente, depois de contar sobre essa do Egito, a gente lembra que foi Hashem que tirou a gente de novo, a gente agradece. E, por último, a gente faz o Nirtzah, que são aquelas musiquinhas. Errad mi odea, errad mi odea. Então, basicamente, essa é a Haggadah, essa é a ideia de cada uma das coisas da Haggadah. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre as tefilot. As tefilot a gente vai fazer no Shabbat normalmente. No sábado à noite a gente acrescenta um trecho, né? No Yom Tov, já de Pesach, a gente reza o Yom Tov de Pesach, a gente acrescenta um texto que a gente fala Batodieno, que está escrito no Marzor de Pesach, quando o sábado cai no sábado à noite, a primeira reza. E a gente faz também o Halel. Pesach é a única festa que a gente faz o Halel, também no Arvit de noite, nas duas noites. As outras a gente faz só de manhã, certo? E eu esqueci de falar que no finalzinho já do Halel, a gente já bebe o quarto copo, certo? Então o terceiro copo é no Birkat Hamazon, quarto copo depois do Halel, depois do Birkat Hamazon um copo e o quarto copo depois do Halel, a gente já bebe Be'asevá inclinado para a esquerda, tá? Isso daí tá na Haggadah certinho, mas só para vocês terem uma noção. Por último, mas não menos importante, certo? Lembrar de duas coisas. A gente só pode acender as velas de Pesach depois que escurecer, porque tem que esperar o Pesach entrar para a gente poder passar o fogo da vela que a gente deixou desde sexta para as velas de Pesach de Yom Tov. E também no segundo dia, só pode cozinhar e aprontar as coisas depois que acabar o segundo dia, né? Porque a gente não pode preparar de Shabbat para o Yom Tov, nem do Yom Tov para o segundo Yom Tov, então tem que esperar das 7 horas escurecer, e aí sim a gente acende as velas do novo Yom Tov, certo? E por último, não menos importante, a gente faz o Musaf no domingo, se Deus quiser. No domingo a gente faz o Shacharit, a gente fala Mashiva Ruach U'Morida Geshem, mas no Musaf, do primeiro dia de Pesach, no domingo de manhã, a gente já fala Morida Tal no Musaf, e assim por diante, todas as rezas na segunda-feira e para frente a gente já fala Morida Atal, que a gente tem a mudança da estação a partir de Pesach. Eu sempre falo esse Dvar Torah, que eu vou falar agora para vocês, sobre a Haggadah que me pediram de novo esse ano. Na Haggadah está escrito: todo aquele que não falou essas três, nossos sábios dizem, todo aquele que não disse essas três palavras não cumpriu a sua obrigação em Pesach. Quais são elas? Pesach, Matzah ou Maror. O que são cada uma delas? Tem muito a ver com o nosso momento. Pesach significa que Deus pulou as casas dos egípcios, pulou as nossas casas e feriu apenas as casas dos egípcios na praga da morte dos primogênitos. Matzah, ela significa a fé, ele é o pão da fé. A gente vai ter uma aula mais profunda sobre matzah, se Deus quiser, mas a matzah, eu vou colocar no YouTube também, eu vou fazer live e colocar no YouTube, mas a matzah, ela representa a nossa fé em Deus. Ela é o pão ázimo, o pão simples, nossa fé, que Deus está acima da gente, está fazendo tudo. E por último, o maror, ele significa a amargura, os momentos difíceis. Então, a supervisão de Hashem, a gente confia nela mesmo nos momentos difíceis. Pesach, Matzah, Maror. A essência, uma das essências das lições especiais do Seder é entender. Pesach, a supervisão de Hashem, ela existe. Matzah, a gente tem que acreditar nela, acreditar que ela é melhor pra gente. Maror, na hora que a coisa tá amarga, naqueles momentos em especial a gente tem que acreditar. Então também nesse momento que a gente está vivendo, próximo de Pesach, no momento que a gente está preso, né? De novo, confiar em Hashem. Ainda não chegou a hora, mas vai chegar a qualquer momento a hora da sua salvação. As vacinas estão chegando, Bezat Hashem aos poucos, mais uma vacina, mais uma, que Hashem vai nos salvar. Confiar na supervisão dele, que ele vai nos trazer tudo que a gente precisa, confiar na supervisão dele, ter fé nele, supervisão, confiança, e que é tudo certinho, a gente acredita, especialmente, mesmo estando difícil, estando num momento amargo.
Desejo para todos vocês Hag Sameach. Estou à disposição para qualquer dúvida que vocês precisarem. Revejam esses vídeos, revejam os vídeos anteriores. Qualquer coisa, mandem um WhatsApp. Desejo para todos Hag Sameach. Meu coração está com muita saudade de vocês. Estamos todos juntos. Bezrat Hashem.